Olá, eu sou a professora Ana Beatriz Presgrave. Estamos aqui para começar uma série de aulas sobre os atos processuais. Uma pós-graduação em Direito Processual Civil não poderia deixar de falar sobre os atos processuais. Então, esse é o nosso tema. Nós vamos ter aí uma série de 16 encontros e ao longo desses encontros vamos tratar dos seguintes temas. Os atos processuais, nesse primeiro encontro vamos falar sobre a introdução e a classificação dos atos processuais, vamos falar dos atos praticados pelas partes e os atos praticados pelo órgão jurisdicional, né, pelo juiz e pelos auxiliares da justiça. Nosso segundo encontro na verdade, são 16 encontros, mas subdivididos em 8 temas, né, principais. Depois vamos falar das características dos atos processuais, depois da forma, do local e do tempo do ato. Depois nós vamos falar daquilo, né, que é o medo, né, o terror dos advogados, os prazos e a preclusão. Vamos falar da comunicação dos atos processuais, atenção aí que teve mudança legislativa recente. Então, temos que prestar um pouquinho de atenção aí de como são feitas as comunicações dos atos processuais. Vamos falar também dos atos eletrônicos e virtuais, também coisa mais recente, né, que ganhou corpo aí depois da pandemia. Depois nós vamos falar sobre as nulidades dos atos processuais e, por fim, sobre negócio jurídico processual e a calendarização, né? Vamos polemizar um pouquinho esse tema que é tão interessante, tão bacana e às vezes um pouco subutilizado, né, pelos advogados. Acho que ele podia ser mais, melhor utilizado, né, e mais utilizado. Acho que ele é um pouco subutilizado. Pois bem, vamos começar então a nossa primeira aula. Vamos falar sobre ato processual. Vamos entender o que é esse ato processual e falar um pouquinho também da classificação, como é que a gente pode classificar o ato processual. Bom, para falar de ato processual, a gente não tem escapatória. Vamos ter que falar sobre ato jurídico. Por que que a gente tem que falar sobre ato jurídico toda vez que a gente vai falar sobre um ato processual? Porque o ato processual nada mais é do que um ato jurídico praticado no âmbito processual. Portanto, a gente tem que entender direitinho o que é um ato jurídico para a gente poder entender o que é um ato processual. E aí a gente vai ter que fazer uma sessão de rememoração, né? Vamos relembrar um pouquinho daquela teoria dos fatos jurídicos. Né? O que é que são fatos jurídicos? O que é que são atos jurídicos? Como é que a gente pode classificar os atos e fatos jurídicos? Pois bem, eu não vou entrar em nenhuma polêmica da doutrina civilista, né, que estuda e tem diversas doutrinas. Não, a gente vai usar uma classificação mais tranquila, só para a gente entender direitinho o que é que a gente está falando quando a gente fala de um ato processual, tá certo? Então, primeira coisa que a gente tem que entender é o que é um fato, né? O que é um fato e o que é um fato jurídico. Pois bem, fato é qualquer acontecimento. Qualquer acontecimento, seja ele natural, seja ele praticado por ação humana, qualquer acontecimento é um fato. Então, isso é um fato. Né? Caiu o copo no chão, é um fato. Eu troquei o slide, é um fato. Eu peguei um papel, é um fato. São todos fatos. Quando é que eu posso dizer que um fato, ele é um fato jurídico? Que os fatos, né, é um grande grupo de todos os acontecimentos que acontecem na vida, né, no mundo, são fatos. E aí a nossa primeira grande divisão é em fatos jurídicos e fatos não jurídicos. O que é que são fatos jurídicos? Os fatos jurídicos são aqueles acontecimentos ganham uma repercussão jurídica. É um acontecimento que acaba tendo uma consequência jurídica. Mas que acontecimento é esse? Qualquer acontecimento. Ah, não precisa ser uma ação humana? Não, não precisa ser uma ação humana. Veja que o próprio passar do tempo, né, o tempo passando. Você fica lá contando 1 hora, 2 horas, 3 horas. O passar do tempo é um fato jurídico?
Depende, porque dependendo de que tempo é esse, ele pode ter uma repercussão jurídica. Então, prazo, né? O nosso grande problema no processo. O que é um prazo? O prazo nada mais é do que o decorrer do tempo. Então, se passam 15 dias e eu não fiz nada, eu perdi o meu prazo. Qual que é a consequência jurídica disso? Dependendo daquilo que eu tinha que fazer nesse prazo e não fiz, eu posso ter, por exemplo, se for um prazo para apresentar contestação, é revelia, né? Uma consequência jurídica grave. Posso ter a prescrição. Posso ter uso capião, prescrição aquisitiva. Claro que tem outros requisitos, mas o simples passar do tempo pode ter, sim, consequência jurídica. Tá? Então, é aí que a gente divide também os fatos, que é uma outra classificação, em fatos ordinários e fatos extraordinários. Fatos ordinários são aqueles que acontecem normalmente. E esses fatos ordinários que acontecem normalmente também podem ter repercussão jurídica. Eles podem ser fatos não jurídicos, fatos que não tenham nenhum tipo de repercussão jurídica, mas eles podem ganhar repercussão jurídica dependendo daquele contexto. Então, a gente compreende um fato como um fato jurídico toda vez que ele tem uma consequência jurídica, toda vez que ele vai ter uma consequência que tem um impacto no universo jurídico. Então, quando a gente fala de um fato ordinário, o ordinário é aquele que acontece normalmente. Nascimento, morte, são coisas que a gente espera que aconteça. O passar do tempo, a gente espera que o tempo passe, né? Então, são coisas que acontecem ordinariamente. E fatos extraordinários? Fatos extraordinários são aqueles que não acontecem ordinariamente, né? Eles não acontecem no dia a dia. São fatos excepcionais, são extraordinários, como o próprio nome diz. Um exemplo de fato extraordinário, um tsunami. Um tsunami é um fato extraordinário. É um fato que ele não acontece, não está no nosso cronograma acontecer um tsunami, né? Para quem mora numa cidade de praia, eu moro numa cidade de praia, eu moro em Natal, Natal tem mar, né? Então, o que é um fato ordinário? Ter ondas, né? As ondas, a subida e a descida da maré, esses são fatos ordinários. Mas um tsunami é um fato extraordinário, é algo com o que a gente não está contando. Um outro exemplo de fato extraordinário que a gente está vivendo agora, pandemia. Pandemia é um fato extraordinário. Pode ter consequências jurídicas? A gente viu que a pandemia teve uma série de consequências jurídicas. O simples fato de ter a pandemia causou uma série de rescisões contratuais, né? A gente teve uma série de consequências jurídicas. Então, o fato, tanto ordinário quanto extraordinário, ele pode ser jurídico ou não jurídico, tá certo? Uma coisa não exclui a outra, tá? O que determina um fato como fato jurídico é o fato dele ter consequências no mundo jurídico, dele ter consequências jurídicas, tá certo? E o fato ser ordinário ou extraordinário é o fato dele acontecer rotineiramente, ordinariamente, ou dele ser um fato extraordinário. E a última classificação que a gente tem com relação aos fatos, né, são os fatos que são naturais, são os fatos da natureza. Então, o tempo passando não é a gente que faz o tempo passar. A gente pode até fazer um relógio, né, a gente constrói um relógio, mas isso não nos torna senhores do tempo, né? É um fato da natureza o tempo passar. Então, o tempo passando é um fato da natureza, a chuva é um fato da natureza, as ondas, né, são um fato da natureza. Então, os fatos podem ser fatos naturais, são fatos da natureza, né? Esses fatos naturais também podem ter repercussão jurídica, né? Ou podem não ter repercussão jurídica, tá? Mas são fatos da natureza. Eles não dependem de uma ação humana, tá? E aí a gente tem os fatos que são fatos humanos, que são aqueles fatos que dependem de uma ação humana, tá? Então, quando a gente fala de fatos jurídicos, nós temos fatos jurídicos que podem ser naturais e fatos jurídicos que podem decorrer da ação humana. Esses fatos jurídicos que decorrem da ação humana, eles ganham outro nome. Eles ganham o nome de ato jurídico. Então, o que é um ato jurídico? É um ato, é um fato, né, que acontece
por uma prática humana, por um ato praticado por seres humanos, certo? Então, só recapitulando, nós temos os fatos jurídicos, fatos não jurídicos. Os fatos não jurídicos, eles são irrelevantes para a gente porque eles não têm consequências jurídicas. Dos fatos jurídicos, nós temos os fatos naturais e temos os fatos humanos. Esses fatos humanos ganham o nome de ato jurídico. Esse ato jurídico, a gente fala que é o ato jurídico lato sensu, né? Por quê? Porque nesse grupinho de ato jurídico, nós temos também uma subdivisão entre ato jurídico stricto sensu, que são aqueles atos que são praticados por seres humanos, mas cuja consequência é prevista pela própria lei, e eles são praticados, no mais das vezes, por própria determinação legal. Então, vamos dizer, um ato de registro, né, um ato de certificação, né, são atos jurídicos praticados por pessoas, né, e cujas consequências estão previstas pela própria lei e a determinação de prática desses atos também são previstas pela lei. E a gente tem um outro tipo de ato jurídico, que é o chamado negócio jurídico. Os negócios jurídicos, eles são atos jurídicos que são praticados com um intuito, né, são atos praticados pela conduta humana, eles decorrem da conduta humana, mas ao contrário desse ato jurídico em sentido estrito, né, que ele é praticado por força de lei e ele tem uma consequência prevista na lei, é um ato que eu pratico se eu quiser, né? O negócio jurídico, ele já parte, né, da liberdade. Eu só pratico um negócio jurídico se eu quiser. Eu não posso ser obrigada a praticar um negócio jurídico. Tá? Então, já começa aí uma diferença, né? É uma manifestação da vontade livre e que tem uma finalidade. Qual que é a finalidade? A finalidade dessa manifestação da vontade é criar, extinguir, conservar, modificar direitos, tá? Então, o negócio jurídico, ele é praticado com essa finalidade. Pois bem, e os negócios jurídicos podem ser unilaterais ou bilaterais. Unilaterais são aqueles atos que são praticados por liberalidade de uma pessoa sem a necessidade de uma outra pessoa para que aquele negócio jurídico seja considerado válido pela lei. Então, vou dar um exemplo. Testamento. Eu sou obrigada a fazer um testamento? Não sou obrigada a fazer um testamento. Eu não sou obrigada a fazer um testamento. Eu faço se eu quiser. Em eu fazendo um testamento, eu preciso de outra pessoa para que o testamento seja válido? Não preciso. O testamento é considerado válido, né, ato jurídico perfeito e acabado, com a minha manifestação de vontade. Basta uma manifestação de vontade. Isso é um ato jurídico unilateral, né? E é um negócio jurídico nesse caso aqui, porque eu ajo por liberalidade, né? Eu que resolvo fazer, tá? Então é um negócio jurídico unilateral. E tem negócios jurídicos também bilaterais. E esses são as convenções, né? São os acordos. Um contrato é um negócio jurídico bilateral, tá? Então, só para a gente fechar aqui a teoria dos fatos jurídicos, para a gente entender direitinho o que é um ato jurídico, para depois a gente entender o que é um ato processual. Toda vez que a gente falar de ato jurídico, a gente está falando desse ato jurídico lato sensu, né? Que é o ato jurídico que envolve tanto o ato jurídico stricto sensu quanto os negócios jurídicos. Então, são todos aqueles fatos que decorrem de uma conduta humana. Eles dependem de uma manifestação humana, eles dependem de uma ação, tá? Uma ação humana. Então, são atos praticados, né, decorrentes de uma ação humana. Então, a gente não pode falar, por exemplo, que o decurso do prazo é um ato jurídico. Não é um ato jurídico. O decurso do prazo é um fato, né? Agora, a certificação do decurso do prazo, esse sim é um ato, tá? Então, ato jurídico, lembrem-se bem, são todos aqueles que dependem de uma conduta humana, tá? São atos que têm consequência jurídica e que são praticados a partir de uma conduta humana. Ok? Então já entendemos super bem aqui numa super revisão, né? Dei, sei lá, 10 horas de aula de Direito Civil em 10 minutos, mas eu acho que deu para pegar a ideia de que o ato jurídico é aquele que tem consequência jurídica e praticado por uma ação humana.
Pois bem, compreendido o que é ato jurídico, agora a gente precisa entender o que é processo, para a gente entender o que é um ato jurídico processual.